Boa tarde. Que Deus esteja na casa de cada um, em nome de Jesus. Uma excelente tarde para cada um, uma excelente semana, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma passagem bíblica aqui que fica em Lucas 7. Vamos ler o versículo 36, que fala da pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus, né? E eu estou procurando. Eu estou procurando a pecadora que ungiu os pés de Jesus, tá certo? E trago essa mensagem para cada um meditar, que nós venhamos, através dessa passagem, aprender com essa pecadora, né? Segundo a, a passagem. E vamos à palavra? Aqui, em Lucas 7,36, diz assim: E rogou um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. Aqui a gente já começa a extrair. Então, esse fariseu quis convidar o Jesus para estar à casa dele, para estar na casa dele. E nós temos que também ter isso no nosso coração. Aqui eu cito a passagem de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, né? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, nós temos que colocar que Jesus sempre está à porta batendo, e quando nós ouvimos a voz e abrimos essa porta, ele entra em nossa casa, e a promessa da palavra é que ele ceará conosco e nós com ele. E esse fariseu convidou para estar na casa dele, e Jesus disse sim. Então, todas as vezes que você vai até Jesus, ele atende ao seu pedido. Continuando. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Então, aqui já está dizendo que essa mulher está dizendo que ela era pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, aqui, essa pecadora, ela ficou sabendo que Jesus estava lá, só que ela era pecadora, mas ela tinha um desejo de mudança de vida, acredito eu. E sabendo que estava lá, e que certamente ela já tinha ouvido falar sobre Jesus, o que ele fazia, ela quis ir até ele com sentimento de arrependimento, mas ela, antes de ir, ela preparou o melhor para entregar. E aqui, no 38, fala a maneira que ela fez, que ela entrou, e começa a citar o que ela fez. O que ela fez? Ela se jogou aos pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugar com os cabelos, a cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento. Ela levou toda essa especiaria. No 39, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia que essa mulher é uma pecadora. Então, aqui, esse Simão, o fariseu, ele usou 2 pontos de julgamento na mente. Primeiro, ele colocou o se, a dúvida. Se realmente Jesus fosse quem dizia que era, saberia que quem estava ali era uma pecadora, e também julgou tanto ao profeta, a Jesus, quanto julgou a mulher. E Jesus respondeu e disse, contou uma parábola, falou que ia falar com ele, e ele disse: dize, mestre. Então Jesus já ia dar a resposta no que ele havia pensado. E ele começou a contar uma parábola, que havia 2 pessoas que devia, e um devia muito mais, e o outro devia pouco, que aqui, ó, um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo como pagar, ele perdoou a ambos. Qual tinha uma dívida maior para com o credor? E o Simão respondeu: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa rasgou os pés. Então aqui começou a declarar que ele foi convidado, que ele entrou na casa, só que ele que convidou não usou o que de costume eles faziam com a visita, que era, eu coloquei aqui, não, coloquei em algum lugar, lavar os pés,
ungir com um azeite e beijar a mão. E tudo isso ela fez. E ele, que tinha convidado, não fez nada disso para Jesus. E ela fez com os cabelos, e então ele colocou no 45, não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amor. Então aqui deixo essa mensagem para cada um, que nós temos que separar o melhor para oferecer a Jesus. E que quando vamos a Ele sempre tem uma resposta positiva para nós. E que ele não tem o julgamento, ele não julga. Nós vamos a ele com sentimento de arrependimento, confessamos nossos erros, eles são perdoados, são jogados no mar do esquecimento, e Jesus não vai lá sempre pegar aqueles erros e trazer novamente. Quem faz isso é o inimigo. E ela foi perdoada, então ela não era dona da casa. Eu coloquei, ela não era dona da casa, ela não foi convidada, ela, segundo eles, era uma pecadora, mas ela conseguiu ela foi justificada, ela recebeu salvação, perdão e paz. Então, que nessa tarde, que mesmo que você não seja convidado, mesmo que você não seja o dono da casa, mas você tem esse desejo do seu coração de arrependimento, de mudança, vá até Jesus, que ele vai dar direção, vai perdoar e você vai receber a salvação, o perdão e a paz. Você será justificada, justificado. E deixo essa mensagem nessa tarde, que Deus abençoe cada um, em Deus tudo possa.